anteriormente em Teoria de Mr. Robot. Do we see reality as it is? There's this one episode where they go to this Chinese restaurant and they're just waiting for a table the entire time. Like, they don't even eat at the end, bro. He just discovered Seinfeld Maybe I'm overthinking it, though. and talks way too much about it. It's really fucking with him. It's really fucking with me. Toda a ideia estabelecida tanto no diário quanto na série é que Neil não entende Seinfeld. Ele não entende porque ele está sempre esperando que algo aconteça. Mas Seinfeld, por definição, meio que é, em brincadeira, uma série sobre nada. Ou mesmo quando Fernando Vera, que na minha opinião é o melhor vilão da série até agora, sempre fica ressaltando o tempo todo que ele e o Elliot se conheceram por um motivo, que o universo o juntou, e tudo tem um significado, inclusive o nome de uma pessoa, todo o sentido religioso do Fernando Vera em relação ao significado, já que apesar da interação, o telespectador nunca fez parte da história. Já em Mr. Robot é muito diferente. O Elliot não só fala conosco e diz que nos criou, ele confronta a gente na primeira temporada, chegando inclusive a nos agredir. Na segunda temporada tivemos basicamente toda a história do livro oculta, incluindo a localidade, justamente porque ele não confia na gente. Então a quebra da quarta parede de Mr. Robot não tem necessariamente a ver com a explicação, como nos outros exemplos, e sim com a total e incondicional interação. Elliot não teria nada a perder nesse momento, a não ser, é claro, que a Dark Army pegue alguém que ele ama. Então um desses pontos de colisão é o que pode foder com tudo no final desta temporada. É por isso que você não compreende o valor de Mr. Alderson. Dá pra ver que ele realmente tem uma conexão emocional com ela. Eu realmente não quero acreditar que seja uma conexão clichê, como um relacionamento de pai e filha, ou mesmo um relacionamento sexual, como ela mesma deu a entender na segunda temporada. Isso certamente explica uma porrada de cenas estranhas dela na segunda temporada, uma porrada, sempre com um escopo meio psicossexual. É interessante ressaltar também que na nossa realidade a Rússia seria supostamente responsável pela eleição de Trump, já que muita gente atribui um acordo dele com Vladimir Putin como um dos estopins para forjar os números e as pesquisas presidenciais de Trump justamente por hackers russos. Na trama de Mr. Robot, isso pode ser um plano de White Rose de usar a Dark Army para manipular a eleição, enquanto culpa os russos. E claro, o Irã, que será conhecida como o país de origem da F-Society, e portanto, o terrorismo. No final, tanto o lembrete de Elliot como o lembrete de Tyrell também eram apenas ilusões. Isso explica toda a soma de coincidências sobre Tyrell Elliott e Elliot. Agora tudo faz sentido. São 3 pessoas interconectadas, enganadas na cara dura. Essas 3 pessoas que queriam voltar no tempo e fazer tudo diferente, desfazer o que foi feito, no final se mostram iguais aos seus pais. You remember the Enchantment Under the Sea dance in the first Back to the Future movie? Marty had to push his dad to ask Lorraine to be his date. And if George didn't overcome his fear, they would never have gotten married, and Marty would never have been born, and have disappeared from that photograph, right? Enquanto nos mostra um lembrete daquela mesma época, que sabemos que só pertence ao passado, para gerar energia o suficiente para viajar literalmente de volta para o futuro. Ou nesse caso, de volta para o passado, Mas é óbvio que isso não vai acontecer, o criador até já negou essa possibilidade. Isso não é um tapa na cara das teorias surreais e loucas, é a morte delas. O passado não pode ser mudado, tudo o que restam são lembranças. Essa conversa deixa claro que todos eles são iludidos. Assim como Angela se foca em algo irreal como motivação, Tyrell também busca algo divino. Dom busca por uma conexão da Dark Army no assassinato de Joanna, quando na verdade é só um assassinato de um barman apaixonado e problemático. Nós, amigos imaginários, que muitas vezes já buscamos conexões que nem sequer existem, e Elliot, que apesar de estar mais na realidade do que todos eles, e todos nós, o que aliás é uma grande ironia, não é capaz de ver o que está acima dele. E mesmo que consiga, eu não posso imaginar formas de ele impedir isso. Apesar de, claro, estamos apenas no 3º episódio, então tudo pode acontecer. O que estamos vendo na TV está sendo alterado sim, mas não por Elliot, e sim por White Rose, e não por uma estratégia de tempo, um hack temporal ou uma realidade paralela dupla. É simplesmente o bom e antigo suborno. Como eu estou enfatizando há muito tempo nas teorias, a ideia é claramente redesconstruir qualquer noção de algum aspecto místico. A reprogramação mental existe, mas é tudo que ela é, mental, só isso. O imaginativo e o desejo de que as coisas terminem bem.
Qualquer acréscimo a isso é uma grande ilusão do telespectador e a série deixa isso claro como água agora. A realidade depende da realidade. Aquela mesma antiga mensagem continua sendo a mesma. A ideia de crença que o White Rose estabelece, a crença que sua boiada segue ao se sacrificar por ele, faz um interessante paralelo com as crenças individuais, seja no sistema antiterrorismo ou no Deus que Elliot tanto critica. Como a série nos mostrou, nem sempre é ruim viver em ilusões, mas há momentos em que você fica alheio do resto do mundo, e por conta disso, você se torna tão inocente como uma criança. E foi essa a principal mensagem do livro de Mr. Robot, a perspectiva. Ela usa a soltura de Tyrell para justificar sua lógica, dizendo que tudo está voltando a ser o que realmente era. E de fato está, já que a série continua reverenciando a primeira temporada, mas pessoas certamente não voltarão dos mortos. Tanto que a data anteriormente realocada, a de Sheila na primeira temporada, se mostrou ser somente um erro de continuidade. Isso fica previsível pela narrativa em si, que na verdade sempre foi a fórmula mágica do cinema. Os finais felizes. Será que há mais verdade em uma ilusão? Será que se, ao se fundirem, Mr. Robot e Elliot passarão de um Elliot no controle, um Elliot não só capaz de enfrentar o monstro e sim se tornar um para isso? Será que a real mensagem é que o Elliot tem que abraçar a parte de si mesmo que ele tanto odeia para realmente se tornar o ser consciente que precisa ser para salvar o mundo? Agora que o Mr. Robot vai descobrir que ele foi manipulado e que corromperam a sua revolução, o propósito dele vai mudar de destruir a E-Corp para destruir o White Rose. E é aí, meus amigos, que a porra vai ficar séria. Segura essa dupla. Se eles já são foda juntos, imagina juntos. You bring us into this man's head. We play, in a certain sense, a role. He's talking to us, and I know technically the term is called voiceover, I guess, but we need a new name for it, because this isn't voiceover like you're used to. This is really, it really grabs you in the soul, unlike someone who is just reading something voice over. This is putting you in his head. Right. And what, you know, the thing about voiceover, because growing up, especially in film school, you know, voiceover gets a really bad rep. Sure, that could get expository and feel like a crutch, but the voiceover, you know, and this is one of the things that really motivated me to figure it out for Mr. Robot, because I knew I wanted to be in Elliot's head. That's what this show was about, Elliot's head, being interior. It takes place in his head. Exactly. And I came up with the idea of us being that imaginary friend, that person that he can confide in. That, because if this show's about loneliness, well, how does that voiceover sort of complement that? And I thought, oh, that's interesting. He can't open up to anybody except this person that he's created in his mind. The very surface level way of kind of trying to solve society's problems, if you even want to call it that, is that people need to be kinder to each other. But I really think it starts there, and I really think that's probably the root of all the problems, and this rise of depression and clinical depression or mental illness stems from that relationship with yourself. I love storytelling where, you know, the sort of the chief principle of storytelling is you want the audience to anticipate, or you want the audience to know what's going to happen next. It's about not knowing. It's about being confused, intentionally so, that feels more thrilling. From the first season, this is why I appreciate the second season of Mr. Robot a lot more than the first. But I think why it was at the same time very polarizing is that in the second season I felt that
me and the writers and the crew and the DP and the production designer and costume designer, we just took a lot of liberties and freed ourselves from, being strict to narrative logic and clarity, and decided to really lean into expression and character and abstraction, and there was just something more electric in the making of it. It's pretty wild, it's pretty out there, and it's pretty crazy. And does it all add up? Does it all make sense? In an internal way, in an emotional way, it did. And it didn't have to make sense in any other way. It doesn't, as long as it's subjectively true to what you're feeling when you write it and what you're trying to convey. And it doesn't have to be a concrete thought. Right. It can be a feeling or a sense of mystery. Right. And what excited me about Mr. Robot, for a lot of things did, but so few shows contemplate the world as it is and deal with the hidden underlying realities of big systems like capitalism and society, and what is the price we all pay for living in a system like this. Há alguns dias atrás, eu estava ouvindo esse podcast de Sans Mail e pensando sobre o sentido emocional ao qual ele se refere. Eu estava pensando na ressurreição, não na ideia de voltar à vida, mas no livro favorito de Mr. Robot, Resurrection, de Lev Tolstói. Aquele mesmo livro da primeira temporada, e também durante a segunda, ofuscado pelo diário de Elliot. Em uma passagem do diário, Mr. Robot anota: em Kelly Dove, como em todos nós, havia dois homens. Um deles foi um ser espiritual, buscando para si mesmo apenas o tipo de felicidade que significava felicidade para outras pessoas. Mas há também o homem animal, ausente apenas à sua própria felicidade. Apesar de Mr. Robot não ter colocado o resto, conferindo pelo livro, eu reparei que a continuação dessa sentença é: e disposto a sacrificar a felicidade do mundo todo. A razão principal para Mr. Robot ter Resurrection como seu livro favorito é justamente pela revolução, já que o livro é sobre uma revolução, mas não a revolução que você sabe qual é, mas a revolução pessoal, a revolução individual. É interessante se pensar nisso, pois vemos o como a revolução pessoal de Mr. Robot foi construída desde o primeiro episódio. Por alguma razão, e claramente essa razão é Elliot, esquecemos que Mr. Robot é também o protagonista. Afinal, ele é literalmente o personagem título. Acredito que de muitas formas, o final e o fim da desintegração entre Mr. Robot e Elliot foi feito em grande parte para nos lembrar que ele é o protagonista. E agora, aquele reavivamento de cenas em episódios anteriores que reverenciam a primeira temporada ganham um sentido maior. Agora, a série reverencia o primeiro episódio, o primeiro encontro entre Elliot e Mr. Robot, como brincam os atores. Essentially our first date. Oh, yeah, it really was. It really was. I mean, how much more romantic could that be? You know, you go to the Ferris wheel at Coney Island and just ride around hour after hour, gazing into each other's eyes. Staring out into the sunset. Yeah, we did. I mean, that was really the deal. We should do that once a year. We really should. It should be a tradition. Tudo antes disso, assim como a representação do episódio 3 de diferentes perspectivas, em uma cena que enfatiza o desejo de viagem no tempo e Elliot entender o que havia acontecido com Tyrell, explicando assim a trilha sonora de Volta para o Futuro no final de um dos episódios da segunda temporada, mas é claro a referência a Casablanca. Aqui voltamos no tempo novamente pela cinematografia da série, e o fator realidade, já consolidado desde o episódio 7, traz aqui o seu encerramento. Tem uma cena bem específica em Clube da Luta. Ela acontece um pouco antes de Tyler Durden desaparecer da vida de Jack, e claro, ele ir atrás de respostas e então descobrir quem realmente é. Nessa cena, Jack está na cama, e não está totalmente acordado. Ele então vê Tyler, indo embora, e depois volta a dormir. A cena é exatamente essa, e toda vez que eu assisto o Clube da Luta, eu me lembro do meu pai, como ele beijava minha testa antes de sair para trabalhar, e eu acordava por conta do beijo e só via ele de costas, ali, indo embora. Essa cena me traz exatamente esse tipo de memória, e a intenção é, claro, evidenciar que Tyler, pelo menos em algum momento, foi uma figura paterna para Jack. Afinal, Tyler é a representação de tudo o que Jack quer ser, ao mesmo tempo tudo o que ele mesmo critica em aspectos estéticos. É correto dizer também que todo jovem garoto, em algum momento da vida, já quis ser igual ao seu pai. Afinal, é para isso que os neurônios espelho servem, para moldar nossa personalidade, nosso caráter, e por fim descobrirmos nossas próprias identidades, antes fabricadas por espelhos das pessoas que víamos todos os dias.
A cena argumenta profundamente nesse sentido, e mesmo hoje, anos após eu assistir ao filme pela primeira vez, eu me pego pensando sobre isso. Talvez seja esse pequeno detalhe de onde as ideias iniciais do criador surgiram. Como Mr. Hobbit não é real, esquecemos muito dele não só como protagonista, mas como pessoa, algo que o próprio Elliot fez. O único momento de ligação entre eles foi durante a cena do sitcom. Apesar de Elliot estar claramente vendo seu pai, se tratava de um reconciliamento consigo mesmo, uma aceitação de si mesmo em um momento difícil. Mesmo em momentos como esses, Elliot e portanto seu amigo imaginário não percebem que Mr. Hobbit não é só uma parte de Elliot. Elliot é uma parte de Mr. Hobbit. Em um diálogo de Resurrection, onde acontece uma discussão sobre se as pessoas seriam ou não culpadas pelas escolhas em quesito de eleições, nesse caso por elas mesmas terem escolhido seus governantes, se elas deveriam sofrer ou não caso algum desses governantes seja corrupto, por exemplo. No meio da discussão, Nekhludoff pergunta para Katusha Maslova sobre o que ela pensa. A resposta dela é: eu acho que as pessoas comuns são injustiçadas. Diz ela ficando vermelha. Acho que elas são terrivelmente injustiçadas. Isso mesmo, Maslova, muito bem, exclamou Nadabov. Eles são terrivelmente injustiçados, o povo, e eles não deveriam ser injustiçados. E nisso reside toda a nossa tarefa. Uma ideia curiosa, o objeto da revolução. Novodvorov observou com desdém. Ressurreição trata muito da revolução estatal e os conceitos básicos do que um governo seria, mas o que esses indivíduos não reparam é que Nekhludoff estava pensando mais em sua revolução pessoal, em como ele via o objeto da revolução, já que o livro segue ele tentando consertar seus próprios erros e mudando sua própria mentalidade sobre o mundo, as pessoas e como injustiças realmente acontecem. A mensagem principal é que você tem que abraçar o seu ser espiritual e o seu ser animal para realmente conseguir o controle sobre si mesmo e a nova forma como você vai enxergar o mundo a partir daí. O resto da sentença não foi escrito por Mr. Hobbit no diário, porque ele não necessariamente sacrificaria a felicidade do mundo todo por sua revolução. Como ele mesmo diz a Elliot, se ele soubesse sobre os atentados, ele descobriria outro jeito de seguir com o plano, mas não faria o que White Rose fez. Agora que Elliot aceitou a si mesmo, ele conseguiu sua revolução individual e renasceu como indivíduo. Agora completamente ciente e competente do que fazer, sua dualidade agora é uma bênção, não uma maldição. O episódio final da terceira temporada fecha o cerco para as referências mais antigas e as mais recentes e explica tudo da forma mais concreta e simples possível. O desespero de Superman, ao ver que não conseguiu salvar Lois Lane, o faz tentar o impossível e voar em volta da Terra para mudar a sua rotação e voltar no tempo. Apesar do desespero palpável, isso é impossível, mas ele precisa de uma solução, pois não irá conseguir conviver com isso. Como isso é ficção, ele faz realmente isso acontecer. Com a crítica à fórmula mágica do antigo cinema, que já havia sido feita, aqui há consequências para suas ações, e a realidade não pode ser mudada. Daí vem a descoberta de Angela sobre a sua realidade. Ela nunca vai conseguir voltar no tempo, ela nunca mais verá sua mãe viva. E sim, ela é culpada pelas mortes dos atentados, porque ela teve uma participação nisso. Mas é interessante o paralelo de loucura que essa cena traz, juntamente com aquela anterior. Como eu já disse uma vez, a humanidade é cega perante as suas próprias vontades. Angela se nega a acreditar que isso é impossível, enquanto todos ao seu redor lhe dizem que não é. Ela simplesmente ignora e troca a racionalidade pelos seus desejos, o que é sempre uma coisa perigosa, ainda mais se você olhar em conjuntos de fãs sobre teorias. Por mais que desde o primeiro episódio, Sam Bale tenha dado entrevistas negando o conceito sci-fi e viagem no tempo na série, e mesmo as incontáveis referências sobre a realidade e a nossa percepção sobre ela, e como essa percepção é influenciada pelos desejos, que foram diversas referências somente sobre a realidade, ainda assim, um gigantesco conjunto de fãs na internet se negaram a ver o que o criador dizia, tanto em tela, como na entrevista do primeiro episódio, como eu falei lá na parte 1. Novamente, a humanidade é cega perante suas próprias vontades, um conceito que eu realmente passei a entender bem por conta do Diário de Elliot. Nas 8 partes do primeiro canal, lá durante a segunda temporada, me mandavam muitas teorias do Reddit, e eu passei a olhar para ver o que estavam falando. Nesse ano, nesse reboot, eu ignorei os incontáveis links que me mandaram e só me foquei na minha perspectiva, na minha percepção. Se tem uma coisa que eu aprendi com o primeiro canal, é que as interpretações alheias
podem facilmente influenciar as suas. Por isso, nesse período de 10 episódios, nesses 6 vídeos, eu mantive minha mente livre só para explorar a minha própria percepção. E eu não preciso nem te dizer que o resultado esse ano foi muito melhor do que do ano passado. A coisa que eu havia mais reparado é que, assim como Angela, as pessoas tendem a se cegar e só ver aquilo o que querem. Digo isso por experiência própria. Como eu disse no vídeo anterior, e falei no capítulo 10 da análise do diário, no fim, deuses eram apenas homens. O que eu tentei consertar com esse reboot das teorias de Mr. Robot é deixar de lado as minhas vontades pessoais sobre o que eu gostaria que acontecesse na série e me focar no que realmente pode acontecer. Me focar na realidade. Acho que se não fosse pelo Red Green Barrel, os vídeos teriam sido outros. O Diário de Elliot foi o que realmente abriu a minha mente. E nos dias anteriores, vendo entrevistas do criador sobre a temporada, eu fiquei chocado o quanto a minha percepção sozinha estava em maior parte correta. Nesse ano, eu acertei praticamente 90% das coisas, enquanto no ano passado não passou nem dos 40%, digamos assim. Me pergunto como será no ano que vem. O criador diz que gosta de fazer o telespectador antecipar os acontecimentos. Eu fico extremamente feliz de ter feito isso muito melhor nesse ano do que eu fiz no ano anterior. Realmente me exilar de qualquer tipo de conteúdo alheio e deixar minha própria interpretação sozinha foi a melhor coisa que eu fiz. E a minha intenção é seguir assim para sempre. Angela chora ao descobrir a verdade. Ela foi manipulada por White Rose, e como Price diz, a única escolha dela, agora, é aceitar que foi enganada. Mas não foi só isso que Angela descobriu. Ela também descobriu sua adorada mãe, Emily Moss, também escondeu algo dela. Donald não é seu pai biológico, Philip Price é. Eu estava reassistindo a série desde o início, nesses dias, a primeira e a segunda temporada, e é interessante ver que não só as referências de Elliot e Mr. Robot chegaram a uma resolução nesse episódio, as de Angela também. Nós temos Angela e Price, pai e filha. Nós temos o livro Lolita, nós temos a referência ao filme Repulsion, e nós temos essa sequência de eventos do quebra-cabeça, quase como um jogo de dominó. Em Lolita, tanto no livro original como no filme de Stanley Kubrick, temos uma figura paterna que passa a se aproveitar da jovem, da qual ele se tornará tutor legal, após, é claro, a mãe da garota morrer. No livro, o ponto de vista é somente do protagonista, portanto, tudo que ele vê é uma jovem menina que o está provocando sentimental e fisicamente em busca de um contato sexual. Claro que se você observar a história de outros pontos de vista, pode ser facilmente considerada como uma história de pedofilia. E realmente existem pessoas que veem a história dessa forma, apesar, é claro, de Kubrick não considerar exatamente assim. Mas o ponto não é esse. Outra referência feita sobre Angela, o filme Repulsion, há justamente uma figura paterna da protagonista em uma de suas supostas alucinações de tortura sexual. Hitchcock fazia um experimento chamado Kuleshov Effect, efeito Kuleshov. Inclusive, ele usa como teste uma filmagem de si mesmo, onde há uma cena em que temos um senhor, nesse caso ele mesmo, olhando para uma mãe com o seu filho, e ele sorri. Pela perspectiva humana, isso nos dá uma impressão de que ele é um senhor gentil com respeito pela figura familiar. Com a mesma filmagem, Hitchcock substitui no corte uma outra filmagem, desta vez de uma jovem de biquíni. Com isso, ao ele sorrir, isso nos dá uma sensação de que ele seria um velho depravado, e não um senhor gentil como anteriormente. A lição que Hitchcock nos ensina é que a montagem e a sequência de cortes influencia a nossa perspectiva sobre o indivíduo, nesse caso sobre o personagem. Mudando uma pequena parte de uma informação, nosso conceito sobre o indivíduo se altera, ou seja, em poucas palavras, há muitas maneiras de se interpretar um simples sorriso. Imagine então cada uma das ações de um personagem durante um filme. Essa cena e esse enquadramento diagonal nos dá uma perspectiva repressiva sobre o Price. E se você considerar que Angela tentou fazer sexo com ele na segunda temporada, a perspectiva perante os nossos olhos pode ser vista como depravada. É nesse tipo de detalhe que Ismael se apega. Que é uma coisa que os atores Michael Christopher e Martin Wallstrom já falaram em entrevista sobre a cinematografia da série e como Ismael filma tudo de forma peculiar e subjetiva. Nesta cena, não poderia ser diferente. Mas como temos a execução de Kuleshov Effect de trás para frente, nesse caso começando dela, para só depois voltar a ele, essa cena nos diz que a perspectiva é inversa, ou seja, enquanto a figura paterna de Lolita é quem se sente atraído por ela, o mesmo vale para uma das cenas de Repulsion, aqui é o inverso, o oposto. Angela já foi atraída por Price. Como Ismael confirmou que os planos dele sempre foram esses, aquela cena de Angela se arrumando para jantar com Price,
com um baita decote e uma música sensual de fundo, e claro, as reações dela que dão a entender que ela espera que seja um encontro com segundas intenções, lembrando que ela já se relacionou com homens mais velhos que ela na segunda temporada, e como Price escolheu ela quase que exclusivamente, se você considerar que ele é o chefão milionário da E-Corp, é natural que em algum momento ela esperasse que esse relacionamento deles se tratava de segundas intenções, e obviamente considerou isso, já que a música sensual desaparece e o rosto dela de confiante muda no momento em que ela vê que ele não está sozinho, e que aquele não será um encontro, e sim uma reunião. Então, o Kuleshov Effect, ao contrário, mas a referência a Lolita enfatizam as bizarras distâncias sobre perspectiva, coisa que foi feita muito durante a série sobre o relacionamento de Tyrell e Elliot, simulando que eles teriam um romance. Esse é o tipo de detalhe que faz o roteiro e a direção de Ismail serem coisas únicas. Ele não só nos apresenta um leque de referências com um significado específico em cada uma delas, ele as redefine. Como eu disse no vídeo anterior, o significado sempre existe, por mais que a forma de interpretá-lo, às vezes, não seja coesa. Esse final de temporada fecha a coesão de todas as referências que não tinham um entendimento até agora. Mas vem comigo, porque por mais que não pareça, o nosso tempo está acabando, e é melhor a gente aproveitar cada segundo que nos resta. But now, one of the things that I find interesting now, especially sort of in retrospect, thinking about Comet, is a lot of the sort of narrative strategies that you use in Mr. Robot are things that it seems like you were sort of starting to work out in Comet, the sort of the fractured storytelling of it. And does it seem that way to you? Like maybe even after you had made Comet, and you were starting to write Mr. Robot, did it feel as if you were sort of building on things that you had started to work on a comic? Yeah, definitely, absolutely. I think you should always, I mean, in my opinion, I think that's what you're always doing. You're always constantly working things out. You're always constantly go with your instincts and at the same time refining your execution of those instincts, you know? Because the great thing about TV that maybe isn't there in film is that as you go from episode to episode, you can kind of see, like, you have a message, you have a vision, you're trying to say something, but you're always constantly being able to problem solve, tweak it, refine it, make it clearer, make it stronger. I love storytelling where, you know, the sort of the chief principle of storytelling is you want the audience to anticipate, or you want the audience to know what's going to happen next, right? That's the whole thing. Every scene is like, oh shit, what's going to happen next? That's fucked up. Like, is he going to do the thing? And you want to keep that energy going. But I loved not just anticipating what happens next, but wait a minute, what happened before and what happened over there? And it was sort of this panoramic view of storytelling. And I always kind of liken Mr. Robot and the way we tell that story to, like, you know, you're kind of standing this close to a painting and you're just stepping back, and then you see that picture, and then you step back, and then you see more of the picture, and it kind of recontextualizes what you thought was true, and you step back. Actually, it's a lot like what Hitchcock does. It's like sort of circular storytelling where you're kind of giving the pieces around the story, and it's not about the sort of straightforward linear storytelling. Yeah, that was, for whatever reason, that always resonated with me. No final da primeira temporada, ao falar com a versão mais nova de si mesmo, Elliot vê o plano de fundo de uma das principais lembranças de sua infância. O jovem Elliot diz: "Você não pode nos deixar, e nós não vamos deixar você. Nunca." Ao contar sobre seu câncer, o pai de Elliot diz que não vai a lugar nenhum. A mãe de Angela, quando está morrendo, enfatiza que elas ainda vão se ver novamente. De certa forma, ela já viu. Não são isso o que lembranças são? Refúgios em nossas mentes, onde podemos reviver o que já se passou, ou mesmo reimaginar uma versão diferente dos acontecimentos. O final da temporada explora as várias armadilhas e triunfos que vêm como parte de uma unidade familiar, quer você defina isso por estar ligado por sangue ou não. A Dark Army procura Elliot em seu apartamento. Elliot escuta silenciosamente do outro lado do corredor, no antigo apartamento de Sheila, alguém que já ocupava um papel um tanto familiar em sua vida. Quando a Dark Army se vai, Elliot volta ao seu apartamento. Ismail usa a câmera para fundamentalizar a cabeça de Elliot como seu próprio apartamento. A Dark Army invadindo sua mente, uma parte de seu passado e o seu próprio eu estão presentes lá.
Elliot fica no meio dessa bagunça, literalmente e metaforicamente. E como ele sai? Bom, a regra básica da reprogramação mental nos diz que a única forma de organizar sua mente é sendo honesto consigo mesmo. E é isso que o Elliot faz nesse episódio, assim como a Angela, né? Sempre que você está buscando por algo, essa coisa está em algum lugar de sua mente e eventualmente você descobre. Porém, Elliot está com muita coisa na cabeça. Ele sabe que se a Dark Army está atrás dele, a Darlene é a próxima. Ele manda mensagens para ela, mas ela não responde, já que ela está na delegacia. Santiago pega a Darlene e a leva para o carro. Dom acaba desconfiando que tem alguma coisa errada e consegue chegar no carro de Santiago antes dele sair. Ele consegue levar ela ao nocaute. Elliot vai para o arcade e vai ficando desesperado nesse conflito mental. Ele acha que vão matar sua irmã, e ele sabe que não tem muito tempo. Ele começa a explodir fisicamente e fazendo uma grande tortura mental enquanto se culpa por tudo isso, até perceber que precisa de si mesmo para isso, e decide dar uma trégua em sua separação com Mr. Robot. Mr. Robot e Elliot estiveram em desacordo durante toda a temporada, ou pelo menos foi o pressuposto. Eles dificilmente interagiram, sugerindo que Mr. Robot estava tomando cada vez mais o controle da vida de Elliot. O episódio inverte essa ideia em sua cabeça, declarando que não há nenhuma maneira real para que Elliot e Mr. Robot estejam separados. Eles são, afinal, a mesma pessoa. O que significa que eles têm que trabalhar juntos para realizar o que quer que eles façam. É um dispositivo de narração que cria uma tensão. Esses dois podem se unir por uma causa comum? Elliot está realmente avançando. Em vez de referenciar a exata perspectiva da primeira temporada, a cena põe Elliot e Mr. Robot em lugares inversos, simbolizando justamente o que o Elliot está prestes a descobrir, que Mr. Robot tem uma parte de Elliot em si mesmo. Ele não é completamente individual. Não demora muito e fica claro para ambos que eles estão do mesmo lado. A câmera que antes enfatizava uma distância entre eles em seu primeiro encontro, agora se mostra centralizada, trazendo uma sensação de entendimento mútuo e união. A cena por si só já diz que a desintegração está terminada e que ambos agora são apenas um novamente. Elliot pede ajuda de Mr. Robot para localizar a Dark Army e, portanto, ir atrás de Darlene. Ele admite que sentiu falta de Mr. Robot, exatamente como aquela cena do elevador revelava, já que Elliot até criou um terceiro Mr. Robot só para não falar com o atual, mas ainda assim ele precisava dele. Tudo que ele precisava era ser honesto consigo mesmo, e agora admitindo que sentiu falta, Elliot percebe a grande complexidade que o relacionamento deles realmente tem. Conforme a conversa vai se aprofundando, a câmera ainda centralizada agora se aproxima. Mr. Robot também admite que teria feito coisas diferentes. Eu acharia outro jeito, diz ele sobre a fase 2. E é exatamente isso que o Elliot disse quando eles pretendiam explodir a Steel Mountain na primeira temporada, já que ele não queria matar as pessoas da instalação, e Mr. Robot simplesmente não ligava. Aqui fica palpável que a desintegração foi necessária para uni-los mais. Eles vão à casa de Irving atrás de pistas, mas Irving aparece de surpresa, decidido a levar a Elliot ao seu esconderijo. Enquanto isso, Dom acorda no carro de Santiago. O choque de consciência dela e a suspeita se comprovam, e a reação dela é pura raiva. Santiago diz a ela que ela não faz ideia do que a Dark Army o fez passar, mas logo ela saberá. Ele não faz nem ideia o quão certo ele está sobre isso. Quando Mr. Robot chega ao local, que é exatamente aquela mesma propriedade de White Rose que Tyrell foi mantido escondido, temos a mesma sequência filmada de cima, assim como aconteceu no episódio 3, com a exata mesma música, criando uma sensação de nostalgia bem interessante. Eu até me arrepiei nesse momento. Enquanto Tyrell chegava à noite, vemos eles chegarem de dia, simbolizando a capacidade da segunda temporada em ocultar a sequência de eventos e a capacidade da terceira de esclarecê-los. Ao chegarem, Elliot e Mr. Robot veem Dom, Darlene, Santiago e Leon, que aliás está feliz por rever o Elliot. Como sempre, Santiago segue gritando com Irving, que permanece calmo e promete se livrar da Dom. Irving então mata Santiago e força Dom a se juntar à Dark Army, ameaçando matar toda a sua família. Tem uma cena da segunda temporada em que Price e White Rose estão no telefone. White Rose está com a ficha inteira de Dom em suas mãos. E apesar de isso ter acontecido só por Santiago ficar enchendo o saco de Irving, esse detalhe mostra que pelo menos em algum ponto da história, White Rose pensou em Dom, e não necessariamente só em matá-la, como ele já tentou. É interessante como as coisas acabaram por fim. No final, realmente teve uma galera que morreu. Mas não foi quem pensávamos, e sim Santiago e o associado de White Rose. Tyrell com aquele machado foi claramente uma referência a psicopata americano. Foi interessante ver a representação dessa cena por outra pessoa. Quando o associado / amante de White Rose chega, ele e Irving têm um breve desentendimento. O Irving só quer sair fora e terminar o seu livro, mas ao ser provocado, ele revela uma ponta de informação
que pode ser relevante sobre White Rose no futuro. Irving chama ele de rostinho de boneco e ainda pergunta se ele é obrigado a sentir White Rose, né? Usando o sentir para não usar algo mais depravado, como por exemplo dizer que o sujeito faz um eventual boquete na mulher do tempo. Irving revela que já esteve no lugar dele anos atrás e que já cumpriu sua pena. Ou seja, Irving já foi um interesse amoroso de White Rose, ou sexual, chame como quiser. A questão é que assim como esse sujeito, ele já foi manipulado. Talvez por isso foi tão fácil para ele fazer o mesmo com Tyrell e Angela. Então, em teoria, White Rose é uma pederasta que controla grande parte dos eventos que acontecem no planeta e que tem uma legião de pessoas que fariam tudo por ela, inclusive se sacrificar. Esse é um dos muitos momentos do episódio que só revelam o quanto a Mulher do Tempo manipula as pessoas, por tabela, até mesmo o amigo imaginário. Enquanto nós parece que fomos materializados na tela como observadores, só presentes, mas que não podem fazer ou dizer nada, somente nadar e observar, isso mesmo quando a observação é uma ilusão ou uma realidade, aqui estamos novamente, QWERTY com Angela, na casa de Philip Price. Price se diz preocupado com Angela. Ele mandou gente ao apartamento dela e viu o que ela estava fazendo. Angela diz que não deveria estar ali, que ela deveria estar com White Rose, que o plano pode realmente mudar tudo. Price diz que está ciente do plano que ele descreve como delirante há anos. Isso revela duas opções. Observe bem porque são as únicas duas opções nesse cenário. A primeira é: White Rose realmente acredita em seu plano e acredita que o LHC pode voltar no tempo. O que apoiaria essa possibilidade é que ele se emociona ao dizer ao seu associado que eles vão se encontrar depois que ele finalizar o plano. A segunda é que White Rose usa esse tipo de loucura para manipular as pessoas. A segunda já está confirmada desde o episódio 7, quando ele admite ter manipulado a Angela. Manipulação tem como cunho iludir, isso significa que nem ele acreditaria nesse tal plano, mas está ciente de que funciona para pessoas desesperadas. Assim como seu associado, do qual ela insistiu no primeiro episódio que não conseguiria ver o valor de Elliot em tudo isso. Como Elliot não pode ser mais iludido, já que ele passou por tudo imaginável e autoilusão, como não é possível manipular o Elliot com o irreal, as formas de manipular o Elliot são as mesmas que ela aplicou em outras pessoas, assim como afirma Leon sobre a iniciação. Então, de uma forma ou de outra, toda essa situação já estava predestinada para o White Rose. Ela sabe que o Elliot é o hacker mais fodão do planeta e sabe que o Elliot faria tudo para proteger sua irmã. Também sabe que seu amante é mais um iludido que se mataria facilmente para acordar em um mundo perfeito. Eu acredito piamente que essas duas questões sejam verdade, porque aquela mesma primeira entrevista onde o criador nega a viagem no tempo, lá no primeiro episódio, e observe bem porque isso até eu ignorei, ele faz uma comparação da relação que o White Rose tem com o LHC com os bilionários da nossa atualidade. Lá na primeira temporada tem todo o discurso de Elliot criticando Steve Jobs, já que o gênio que todos admiravam usava sua empresa, e a sua empresa ainda usa, assim como muitas outras da atualidade, a estratégia de mercado de criação de produtos por funcionários chineses, que ganham uma merreca por isso. Aqui, esses mesmos produtos incrivelmente baratos são repassados por valores absurdos. Mas o que o Sans Meio se refere é o quão megalomaníaco alguém que está no topo do mundo pode ser. Nesse caso, com muito dinheiro e muito status, um bilionário egocêntrico pode facilmente dizer que o objetivo dele é levar a humanidade a Marte, que apesar de ser possível viajar para lá, as condições climáticas do planeta o deixariam inabitável para os humanos. Há inclusive uma série do NetGeo sobre isso. Eu acho que a ideia é mostrar que alguém com tanto dinheiro na verdade pode ser perigoso quando se trata de seus próprios sonhos. White Rose não só usa isso para manipular sua boiada, ela realmente pode acreditar nisso. E como ela é uma bilionária e claramente muito inteligente, uma pessoa com tais poderes pode facilmente dizer os maiores absurdos sobre a nossa realidade sem sequer ser questionada. Esse é o tipo de crítica e comparação que vamos acabar vendo na quarta temporada. Como a confirmação de que a série se passa inteiramente na nossa realidade, relembrando que a confirmação foi dada desde o primeiro episódio, se entendermos bem o que ela está fazendo, tal coisa não é possível de se acontecer. Mas o problema é que o LHC é uma máquina que lida com um número gigantesco em velocidade de células subatômicas. Isso significa que o projeto pessoal de White Rose, se der errado, coisa que obviamente vai, né, pode facilmente destruir um continente pobre, como o Congo, por exemplo, ou talvez até mais do que isso. Isso explica a necessidade da China em anexar o país à sua república. E até nesse cenário, as pessoas mais pobres é as que são mortas e as que sofrem, e aqueles, o topo dos 1%, continuam longe. Acredito que dê inclusive para fazer um paralelo com a bomba de Hiroshima. Seria uma jogada bem interessante para a próxima temporada, em quesito de crítica social.
Falando sobre Leon, no diário de Elliot, é revelado que ele tem 2 irmãs, e por isso sabe cuidar de crianças. Inclusive tem uma referência a isso quando ele diz para Trenton e Mobley que ele é a babá deles. Portanto, a iniciação da qual Leon se refere, da qual Dom acabou de passar, ele também teria passado por isso. Nesse caso, possivelmente estão ameaçando a família dele. Esse é o tipo de informação importante, porque dá pra ver que os funcionários de White Rose são revoltados com ela, e só não fazem nada porque não tem escolha. Isso explica aquela passagem do diário que Leon fala sobre ter raiva de seu chefe, fazendo uma comparação com o soap nazi de Seinfeld, que tem algumas políticas sobre tempo e critérios metódicos exatamente iguais aos de White Rose. Essa revolta da galera que é manipulada sem escolha nenhuma pode acabar sendo a fraqueza de White Rose, porque se um dia todos eles se unem contra ela, ela tá fodida. Claro que para isso, primeiro é preciso proteger as pessoas e familiares deles, que podem morrer em decorrência disso. O fato de Dawn ser a única infiltrada da Dark Army no FBI atualmente pode ser um ponto cego para eles. Porque se tem alguém que pode providenciar uma proteção, esse alguém é o FBI. Claro que isso é muito arriscado, mas é isso ou simplesmente não fazer nada? Que mais escolhas eles têm? Se White Rose sobreviveria até um vazamento de informações, como afirma seu associado, o que mais daria para fazer para impedi-lo? Novamente, quem sabe as 2 identidades da Mulher do Tempo é o Philip Price. De alguma forma, o jeito de destruir White Rose pode vir dele, e o que essa informação faria se ele contasse a sua filha, que trata-se do ministro da China, e ela claramente contasse a Elliot. Aí sim as informações que ele quer vazar teriam alguma relevância, só se ele conseguir provar publicamente que White Rose e o ministro Chang são a mesma pessoa. Mas ele precisa de provas para isso. Price revela suas intenções, diferente do que Angela pensava, que eram para manipular ela, para deixar o caso da planta do vazamento da Washington Township, justamente para que White Rose não matasse ela no meio do caminho. Então, enquanto Angela pensava em sexo, ele, na verdade, apresenta 2 executivos a ela, e dá as provas que esses 2 tiveram envolvimento, e deixa a opção dela entregá-los para o FBI, coisa que ela realmente faz. Só que ainda assim, ela não larga o osso, e isso faz com que White Rose tenha que interagir de seu próprio jeito, deixando-a naquele estado com o passar do tempo. Lembra quando eu disse lá na parte 3 que eu não gostava nem da solução de ele ser o pai dela, nem de um suposto interesse sexual, porque em ambos os casos seria muito clichê? Pois bem, mas a execução da cena me surpreendeu. Como ela foi editada se mesclando com outra cena tensa, o resultado foi mais satisfatório do que eu esperava. E a série não tratou isso lá bem como uma grande revelação, já que quando Price começa a falar que ele conheceu a mãe de Angela, já fica claro onde as coisas vão, e essa mesclagem de cenas me fez gostar desse momento. É triste para o pai de Angela ver ela justo trabalhando no local que tirou a vida de sua mãe, e onde o pai biológico de sua filha é o chefão. Isso explica a raiva dele quando a advogada fala sobre um doador anônimo. Ele sabe quem é esse doador, mas a Angela está mais abalada por descobrir sua manipulação e o quão ela saiu da realidade nos últimos dias. Como ela mesma diz, ela precisava acreditar que veria sua mãe e que aquelas pessoas voltariam à vida. Ela admite que é culpa dela e que foi usada por isso. A verdade, às vezes, é dolorosa demais, portanto, a ilusão é a resposta. Uma referência que a série faz em absolutamente todos os episódios dessa temporada. Todos. Mas falando de uma das coisas mais importantes, o plano de White Rose, o que Elliot descobriu? Bom, o governo russo contratou a Dark Army para hackear o Comitê Nacional Democrata, que é um órgão oficial para o Partido Democrata dos Estados Unidos. O comitê ordena uma estratégia para apoiar os candidatos do Partido Democrata em todo o país, ou seja, aquela conspiração sobre Trump que eu falei lá na parte 3, que também se conecta com a nossa realidade, na série é realmente um esquema da Dark Army. Elliot também diz que dias atrás eles hackearam o presidente da Coreia do Sul, colocando backdoors em todas as instalações militares. Como o Congo está anexado com a China, o projeto de White Rose nesse clima de guerra fica enevoado, mas as intenções entre países nos dá uma visão mais clara sobre o que pode ser, apesar da série claramente deixar isso só para a 4ª temporada. Repetindo o que o criador disse lá no primeiro episódio da temporada, viagem no tempo ou qualquer fator místico não é uma opção na série. Mr. Robot é uma série de reprogramação mental ambientada na cultura hack e agora se mostrando também um thriller político. Como eu venho enfatizando desde o primeiro vídeo, qualquer coisa além disso é uma completa ilusão do telespectador. Como essa temporada provou melhor do que todas, sempre há uma explicação plausível. Sempre. Ismail também disse recentemente que agora que o Elliot sabe quem são o topo dos 1%, sua missão está estabelecida e o foco da série vai diminuir sobre outras coisas e se focar mais nisso, ou seja, haverá mais realidade do que ficção.
Agora que Angela também percebeu isso, a série vai avançar em outra direção, que nesse caso é a sua direção inicial. Quando Elliot diz que sabe como mover o projeto da planta da Washington Township para o Congo, fica claro que White Rose se deixou ser hackeado. Ela já esperava que isso acontecesse. Afinal, ela não subestima Elliot. Nesse momento, Leon recebe uma mensagem e só age como planejado. É interessante lembrar que Mr. Robot sumiu nesse momento. Isso acontece porque Mr. Robot representa o lado forte de Elliot, por assim dizer. Em situações onde Elliot está impotente, Mr. Robot não é uma realidade. Assim como sumiu quando Scott Knowles ligou para o celular de Joanna. Claro que eles achavam que era o Tyrell, mas Mr. Robot também nunca apareceu na prisão. Digo, no ambiente real, né? Mr. Robot só pode existir, por definição, em um local onde a mente do Elliot está segura. Agora que a mente dele está bagunçada e ameaçada, isso não acontece. Uma das muitas coisas que eu admiro no trabalho da série é que ela sempre foi honesta. A temporada inteira estava passando uma única mensagem e a repetindo e repetindo para não haver dúvida. Sans Mail não acredita em fanservice, mas para mim, sinceramente, teve essa sensação. Justamente porque eu senti o mesmo quando eu terminei o Diário de Elliot. Tanto que se não fosse por ele, eu não teria essa percepção. Porque o livro amarra uma dezena de camadas da história e da relação entre Elliot e Mr. Robot, inclusive a infância de Darlene, Angela e Elliot. O que a série fez foi seguir com a história, desembrulhando a resolução do quebra-cabeça, enquanto repetia os mesmos aspectos e lições de Red Wing Barrel. Ou seja, foi uma adaptação das informações que o público da TV não conhecia sobre os personagens. E como eu mostrei no vídeo anterior, eu acredito que a segunda temporada tem um grande papel nisso. Apesar da maioria das pessoas não terem gostado da segunda, vocês viram minha empolgação no ano passado, eu realmente gostei, principalmente depois de Red Wing Barrel, e eu passei a respeitar ainda mais a segunda temporada, e ela era a minha favorita antes dessa terceira, claro. Falando como fã, acho que a razão para eu gostar da segunda temporada é que ela é mais complexa, e isso acontece por uma dezena de razões. A principal delas é a seguinte: é a mesma história em 3 camadas diferentes, que seguem com perspectivas alternadas. A primeira é Elliot na casa de sua mãe. A segunda é a realidade. Elliot preso, né, nesse caso. E a terceira é a história real de Elliot preso, coisa que foi oculta do amigo imaginário e restrita somente ao diário. Também em diferentes interpretações, é claro. Eu, inclusive, vou reler o diário nesses próximos dias. O próximo vídeo deve sair no final de janeiro, ou início de fevereiro, por aí. É um vídeo de teoria de Mr. Robot, mas não faz parte dessa sequência. Ou seja, não será a parte 7. É um vídeo paralelo. Vamos dizer que é um vídeo especial, sem dar mais detalhes. Já a parte 7 deve sair alguns dias depois que o DVD da terceira temporada ser lançado, porque eu vou ter acesso ao material adicional, entre eles cenas deletadas da terceira temporada, bônus, extras de elenco e criador, detalhes da produção, e nesses extras de DVD normalmente sempre é revelado algo a mais sobre a temporada seguinte. Portanto, a parte 7 é um vídeo que eu já estou aguardando. Eu não vejo a hora de ver as cenas deletadas dessa temporada. Eu vou analisar o mesmo estilo que eu fiz lá na parte 5. Como o DVD demora alguns meses depois da exibição na TV, é provável que ele seja lançado em março ou abril. Por aí. Ismail descreveu a 4ª e os planos para a 5ª temporada como um terceiro ato da história. Ou seja, por natureza de roteiro, as 2 últimas temporadas devem ser menores. É provável que sejam menos de 8 episódios cada. Mas não é certeza ainda, pode ser temporada completa de tamanho normal, nunca se sabe. Como vocês sabem, eu prometi mais 16 partes, e a parte 7 será a primeira dessas 16. Agradeço a todos os meus inscritos, principalmente por respeitarem e entenderem o meu formato. Porque, por exemplo, o algoritmo do YouTube privilegia vídeos curtos e postados uma vez por semana, e privilegia ainda mais vídeos postados todos os dias. Se eu quisesse seguir os padrões deles, eu pegaria um vídeo meu, por exemplo, de 1 hora, dividiria em 6 partes de 10 minutos cada. Postaria uma vez por semana. É disso que o algoritmo do YouTube gosta. Vídeos curtos e postados em sequência. Acredite em mim, se eu quisesse, eu tiraria muito proveito do algoritmo deles. Mas eu prezo mais a qualidade dos vídeos individuais do que a quantidade. São vídeos contínuos com um raciocínio que segue e se une com cada parte do vídeo até o seu fim. Se eu me adaptasse ao formato do YouTube, não seria a mesma coisa. Isso eu posso te garantir. Por mais que a plataforma e o algoritmo não respeitem o meu formato, como eu disse, eu não vou mudá-lo. Eu nunca me adaptei por nada socialmente na vida real, quando se trata de normas sociais, porque eu faria isso na web. Pra mim realmente não há motivos, e se os motivos seriam novos inscritos, até nisso eu sinceramente prefiro a qualidade do que a quantidade. Eu sou satisfeito com a qualidade dos inscritos atuais desse canal, muito mais do que eu era no primeiro canal, por exemplo. Tanto que o meu formato longo, além de ser algo que eu gosto de fazer, eu já vi que vocês gostam mesmo de vídeos assim, pelas respostas que eu vi nos comentários desde que eu falei isso na parte 4. Por isso eu também sou muito grato pela compreensão de vocês, pelo carinho de vocês,
e o quanto vocês apreciam esse pequeno canal que só se esforça para trazer algo que seja relevante. Então por isso, muito obrigado. Essa é provavelmente a última vez que eu vou falar sobre coisas desse tipo. Acho que na maioria das vezes não é necessário esse tipo de informação. Eu só tô falando porque muitas vezes eu vejo perguntas justamente sobre esses aspectos do canal. Algoritmo, YouTube, essas coisas. Eu não gosto de falar nisso. Mas dado esse tempo que eu tenho de YouTube, eu achei que eu deveria dar um feedback pra vocês. Eu não sou um cara nem muito de redes sociais, como vocês devem ter reparado. Não no sentido Elliot de odiar as redes sociais, não é isso. Mas eu prefiro não ter as minhas. O que eu tenho é justamente sobre o canal, né? E eu só entro geralmente quando eu preciso ver alguma coisa ou vou postar algum conteúdo. Eu comecei o canal, digo, desde o primeiro, né? Realmente sem nenhuma pretensão. Pra mim ainda é uma surpresa ver tantas pessoas interessadas na minha interpretação sobre a série, e eu só tento honrar isso me esforçando pra trazer o melhor de mim. E é isso, Teoria de Mr. Robot tá longe de terminar, tem mais 16 vídeos aí, é muita coisa. E ainda vai sair um aqui e um ali paralelo, como eu disse. Então na verdade vão até ter mais de 16. Mais 16 vão ser, na verdade, as partes, né? A intenção é que eu consiga terminar as Teorias de Mr. Robot na parte 22. A parte 22 vai ser realmente a última. Essa é a ideia que eu tive desde que eu criei o canal, certo? Se você prestou um pouquinho atenção, acho que você já deve ter entendido por que a 22 é a última. Acho que parando pra pensar sobre essas temporadas, enquanto a primeira foi sobre como se faz uma revolução, e a segunda foi sobre o que acontece depois que a revolução é feita, a terceira é sobre como as pessoas podem facilmente ser manipuladas. A família de Tyrell, por exemplo, está morta. Uma vez que a crise do celeiro acabou, com o acordo de Elliot com White Rose, Dawn diz para Darlene: "Você destruiu a minha vida." E de fato destruiu. Ela não tem nenhuma escolha a não ser trabalhar para Dark Army agora. A situação dela é igual a de Tyrell. Ela entrou nessa sem querer e agora está condenada por isso. O único erro de Dawn foi ter descoberto uma conspiração e ter sido corajosa. Não há esperança para relacionamentos emocionais aqui. E não é isso, em parte, o ponto de Mr. Robot? Sugerir que uma conexão emocional em um sistema capitalista seja uma luta? Que a máquina capitalista prospera em conflito? Eu acho que sim. A linha inferior rege tudo. As pessoas são manipuladas por aquilo que elas querem. Dawn queria pegar a White Rose, e agora a White Rose é que pegou ela. Então o que resta disso? Bom, para Elliot, ele está fazendo o que ele acha certo. Ele usa o login de Dawn para acessar o The Sentinel, na tentativa de desfazer o hack. Mas os Keyloggers não estão lá. Romero não os colocou, mas alguém o fez. Quando Elliot entra no computador, descobrimos que eu estava certo. O episódio final se passa no dia 23 de outubro de 2015. O mesmo dia do primeiro episódio. A referência ao erro de continuidade de Ismail vem do Viajante Selvagem, Fernando Vera, com diálogos que referenciam aquele filme do Jean-Claude Van Damme, Time Cop. Uma última referência à viagem no tempo para trazer o sentido do tempo perdido e consertar, por assim dizer, o passado, assim como Elliot. Mas a gente já chega lá. Se Romero não fez o backup, alguém o fez. Elliot desloca toda a sua perspectiva. E de verdade, são os últimos momentos dessa temporada. Perspectivas mudando e o fato de nunca podermos realmente confiar no que estamos vendo, tanto na vida real como em nossas telas de TV. Agora, voltando a reverenciar a primeira temporada, onde estavam tentando mudar o mundo, Elliot e Darlene agora parecem divididos, literalmente. Durante essa conversa, Elliot aprende que não foi empurrado da janela. Ele surtou, pegou um taco de beisebol, quebrou tudo e logo depois se jogou. Mas a série nunca nos mostrou de fato o exato momento. Só o depois. Ele no médico e ele no cinema com o braço quebrado. Só que se o Elliot se jogou, por que o pai dele estava se desculpando, dizendo que foi um acidente para início de conversa? Essa revelação foi muito bizarra, porque o sentido do flashback anterior precisa de uma explicação. Se Darlene estava dizendo a verdade, o que isso significa? Elliot fica sozinho e a série novamente usa a cinematografia para reverenciar o primeiro episódio. Lindamente, a série nos diz que tudo voltará a ser como era antes. Nesse caso, voltará à sua forma mais básica. Então Romero não fez backup, Mr. Robot fez. Uma parte de mim sempre será uma parte de você, diz Elliot. Os dois chegaram a um entendimento agora, então Mr. Robot lhe diz onde estão os dados extraídos. No mesmo CD sem nome, onde estão as fotos com seu pai, de onde ele descobriu o que a figura de Mr. Robot representava. Até, é claro, descobrir quem ele realmente é. E aqui está, exatamente no mesmo lugar, exatamente o mesmo enquadramento. Elliot chega à conclusão que pelo menos uma coisa boa veio disso. Ele sabe quem são o topo dos 1%. Aqueles que brincam de deuses sem permissão. E agora ele vai destruir todos eles. Mr. Robot já demonstrou sua revolução. Agora vamos ver a de Elliot. E se nós estivéssemos errados? E se tinha algo que não estávamos vendo? E se nós falhamos? Diz Mr. Robot.
Isso é interessante porque a cena pós-créditos da primeira temporada dava a entender que o hack foi um erro. A da segunda temporada nos dizia que tinha algo que não estávamos vendo em relação ao tempo dos acontecimentos. Isso foi fundamental para a terceira temporada. Mr. Robot disse que fez o backup porque era o que Elliot teria feito. Ele nunca contou isso para Elliot, porque não é da natureza dele. Não é por isso que Mr. Robot existe, afirma ele. Somente você pode entender por que eu estou aqui. Elliot volta para casa e envia as chaves de desencriptação para a E-Corp. É incrivelmente poético. Assim como Elliot desfez o seu maior erro, no dia 23 de outubro de 2015, o criador também desfez o seu. E aí vem a cena pós-créditos. Como acontece naturalmente, começa com a perspectiva de um carro. Em ambas as vezes anteriores, era a limusine de White Rose. Agora temos um carro diferente. A cena segue Darlene conversando com uma daquelas garotas de programa do segundo episódio. A atenção de detalhes de Ismael continua surreal. Elas só estão conversando sobre como as coisas devem melhorar em breve, até que um carro surge na frente do apartamento de Elliot. Eu olhei a parte de trás da cabeça do sujeito e o físico magro e já pensei, puta merda, é o Fernando Vera. A referência vem do significado do nome dele. Como ele revela na primeira temporada, o significado do nome dele é Viajante Corajoso. Aliás, esse é o nome do episódio em que Sheila morre. Ele cita uma frase de Time Cop e fala sobre o cosmos e toda aquela baboseira dele, sobre tudo acontecer por uma razão e que o universo uniu ele com o Elliot. O Fernando Vera é um cara realmente muito pirado, mas como eu já mencionei aqui, ele também é um vilão até então mais perigoso. Claro que essa temporada mostrou que o White Rose é pior, mas ele é um cara bem insano mesmo. Inclusive, quando o Elliot disse que iria tirá-lo da cadeia, ele disse que naquela noite ele iria abraçar Elliot. Porém, isso nunca aconteceu na cena. Acredito que ele vai cobrar o abraço. E claro, está óbvio o porquê ele está atrás de Elliot. Se o Elliot o tirou da prisão, ele, assim como todos que precisam de Elliot, está ciente das capacidades dele. Portanto, Fernando Vera está tramando algo, e com certeza vai querer usar o Elliot de alguma forma. O que isso significa exatamente? Não sabemos, mas a cena pós-crédito sugere que tal tarefa não será tão fácil. Não vimos Fernando Vera desde o 6º episódio da primeira temporada. Ele era o traficante de drogas de Sheila, aquele que abusava tanto dela que Elliot o denunciou para a polícia. Quando Vera descobriu que era Elliot, ele ordenou que seus amigos sequestrassem a Sheila, usando-a como alavanca para fazer Elliot tirá-lo da prisão. Elliot cumpriu e Vera escapou, mas como sabemos, Sheila já estava morta desde o início no porta-malas. Uma das primeiras grandes perdas na vida de Elliot como um potencial revolucionário. Essa foi a temporada que mais forneceu respostas para as nossas perguntas, porque a terceira temporada foi a mais aerodinâmica até agora. E termina com outras questões interessantes para a quarta temporada. Mr. Robot não é somente uma crítica social, uma série com um impecável escopo cinematográfico e um roteiro detalhista de explodir cabeças, mas também é um autorretrato de seu criador. So, okay, I grew up as like a weird Egyptian kid in New Jersey, right? And I didn't really fit in anywhere, so I lost myself in movies and TV shows, and I became this really film-obsessed nerd. Se teve uma coisa que ligou esses vários personagens, era que independente dos seus planos, sonhos ou aspirações, no final eles eram simplesmente lobos solitários, que foram usados como ferramentas para os deuses dessa história. As pessoas como Philip Price, e especialmente White Rose, que visam controlar o mundo, e talvez até a natureza do tempo e do espaço, dependendo da ilusão em que você estiver imerso. Uma lição frequente de Mr. Robot não é só a ilusão do controle, seja a social, a governamental, a coletiva ou a individual, mas sim como as ilusões representam nossos sonhos mais profundos. E no caso de sonhos, alucinações ou o que quer que sejam, é como se vivêssemos duas vezes. A vida que temos e a que queremos. A realidade simulada, atualmente, é a tecnologia, a internet e como as pessoas deixam de viver cada vez menos no mundo real e ir mais para o virtual. Pelo menos essa é a tendência atual. Mas há algo justamente nesse conceito de ilusões que criam uma dualidade em nós. Angela não precisou de uma personalidade como Elliot para viver duas vidas, digamos assim, já que nossas mentes sempre vivem paralelamente em sonhos, em nossas expectativas, em nossos desejos, que se tornam, de certa forma, um universo paralelo dentro de nossas cabeças. O transtorno de identidade dissociativa acontece quando alguém, geralmente em uma idade jovem, experimenta um traumatismo sério. Esse transtorno é um dispositivo de proteção em que, em vez de uma pessoa enfrentar todos os fatores de estresse da vida como um ser unificado,
as partes dessa pessoa mais capazes de lidar com cada novo problema assumem um controle e enfrentam todos os novos e mais preocupantes eventos. Como Mr. Robot foi criado para Elliot lidar com seus sentimentos de vingança, à medida que Elliot passa isso e enxerga, além de seus sentimentos, a sua parte unificada agora pode lidar com problemas dos quais ele não conseguiu lidar antes. Em última análise, Elliot deve acabar se tornando um ser tão consciente que ele realmente vai passar a ver tudo o que está realmente acontecendo. Por tabela, essas revelações se abrem para nós. Agora que Elliot se aceitou, tudo vai para outro patamar. Se eles são foda juntos, imagina juntos. Como esperado, o conceito de crença de White Rose remonta a ideia sobre a série desde o início. Só agora, nesse final, Elliot conseguiu ver aquilo que não conseguia ver no seu princípio. Como humanos, muitas das nossas crenças são construídas socialmente, basicamente induzidas. Somos seres muito manipuláveis em no que acreditamos e como vemos o mundo. Essa é uma das razões porque fake news geralmente estão sempre em alta. Homo sapiens, por natureza, seguem o rebanho e se adaptam pelo efeito manada. Esse desejo de se encaixar e ser normal, na verdade faz muito mal para o indivíduo que para de pensar por si só e acaba seguindo uma constante variável de opiniões que na verdade nem são suas. Como Mr. Robot é uma série sobre solidão, aprendemos que não ser normal pode não ser só uma boa coisa, mas muitas vezes, em comparação com o rebanho, a ovelha negra tem superpoderes. Em uma era de cliques, dinheiro, propagandas e empresas que brigam pela nossa atenção a cada segundo, não ser normal, ser diferente, é estar ciente de que essas coisas são ilusórias. Pessoas que normalmente vivem suas vidas acomodadas em ilusões, sendo cada vez mais sedadas por entretenimento de massa, nunca vão escapar do véu que separa o mundo que a publicidade cria e o mundo como ele realmente é. Na segunda temporada, Elliot disse que telas podem nos unir, mas também podem nos dividir. Falando sobre a minha perspectiva, a minha forma de interpretar, acredito que a série faça cada vez mais paralelos sobre a tecnologia com a realidade e a ilusão, porque de certa forma, vivemos em ilusões hoje em dia. O que vemos nas telas realmente existe, mas não está exatamente lá. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real, but it ain't exactly there. Em todo esse tempo como fã da série, e desde que criei as teorias de Mr. Robot, o que eu aprendi nessa jornada foi a me focar mais na realidade e menos em ilusões, dar mais importância à jornada em si do que à linha de chegada, porque às vezes as perguntas são mais interessantes do que as respostas. E é por isso que eu estou aqui, não é mesmo? E é por isso que as pessoas se cegam com perguntas e ignoram as respostas. Todos só veem aquilo que querem ver. Do we see reality as it is? No fim, aquela fórmula mágica do antigo cinema era realmente possível em Mr. Robot, assim como, de certa forma, é possível na vida real. Yourself and one for your dreams. You drift through the years and life seems tame till one dream appears and love is its name.